special day for us. We do have two special guests. For those who doesn't know, today we have Dr. Arismar, Dr. Marcia Leon. They are from Brasilia. They are works from FEB, Federação Espírita Brasileira, and also members of the AMI Brazil. And they are here today with us to share their knowledge, share their experience, and also enlighten our Sunday meetings. So, Dr. Arismar, obrigado. Olá, bom dia a todos. Good morning. É um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. So it's a great pleasure to be with all of you here. E nós esperávamos receber um calor pessoal muito grande aqui. Esperávamos ou não? Nós esperávamos Sorry. receber um calor humano, nós esperávamos receber um calor humano muito grande aqui. Sorry, so they did expect to be received with a very warm human embrace. Mas nós não contávamos assim com o calor também do clima. But we had not expected for it to be that hot outside. O que então é muito bom para todos nós, não é mesmo? Which is really good for all of us, isn't it? Agradecemos a presença de todos vocês nesse dia tão maravilhoso e bonito que está aí fora. So we're really grateful for all of you to be here on this lovely day with all that sunshine outside. E eu espero que o que nós vamos falar aqui seja mais interessante do que o sol lá fora, que é muito interessante. So we hope that what we're going to talk about today will be more interesting than the sun outside. Muito bem. A ciência, ela estuda, como vocês sabem, o mundo natural e suas leis. So as we all know, science studies the natural world and its laws. E existem alguns momentos na história da ciência em que ela alarga este mundo natural. And there are a few moments in the history of science where it broadens De uma forma muito grande, de uma forma muito intensa. these laws in a very intense way. Por exemplo, quando Galileu Galilei lança o seu pequeno livreto sobre o universo no começo do século XVII, So when Galileo Galilei launched his book, his little book about about the universe at the beginning of the 17th century, ele nos confirma que vivemos em um mundo em que o Sol é o centro dos planetas. so he confirms to us that we live in a world or in a universe where the sun is the center of the universe. Vivemos em uma nebulosa, na época chamada de nebulosa, com muitas estrelas. So we're living in, I hope it's the right term, a nebulae with lots and lots of stars. E neste momento, então, ele alarga a nossa visão do universo. So at that moment he broadens our concept of the universe. Newton fez o mesmo no século XVIII And Newton did the same in the 18th century com a sua gravitação, as suas leis. with the laws of gravitation. Darwin fez o mesmo também no século XIX. And that's what Darwin did as well in the 19th century Com a sua teoria da evolução das espécies. with his theory of the evolution of species. São momentos, portanto, em que a humanidade dá saltos no conhecimento do universo em que habita. So it's as these moments that humanity does leaps in its knowledge about the universe and the laws. Mas existe um período e existe uma data específica em que o aumento do nosso conhecimento do mundo natural foi espantoso e pouca gente sabe. But there actually is a specific date in our history where our knowledge about the universe, about its laws, made a huge step forward, and most of us are not aware of that.
dia 18 de abril de 1857. So that is the 18th of April, 1857. Nesta data foi lançado o Livro dos Espíritos em Paris. It was on that day that the Spirits book was launched in Paris. Muitos de vocês aqui certamente o conhecem, Many of you probably know it. alguns não, e eu sugeriria que o lessem, Some might not know it already, but I suggest that you read it. porque a visão que vocês vão ter do universo certamente vai se ampliar. Because the vision that you have or having about the universe will surely broaden out. O Livro dos Espíritos nos trouxe um universo muito maior do que a ciência até então imaginava. So the Spirits book gave us an idea about the universe which is much larger than what science had achieved so far. O mundo espiritual, ele faz parte do mundo natural. So the spiritual world is part of the natural world. Diferente de religiões dogmáticas anteriores, So that's different from dogmatic religion that had existed before. o mundo espiritual foi materializado, vamos dizer assim, substancializado pelo Espiritismo. So the spiritual world had been materialized or substantialized by Spiritism. Para muitos pode ser uma surpresa, So for many, this might be a surprise. mas o mundo espiritual é feito de matéria também. But the spiritual world is actually made of material, of matter as well. Se a ciência estuda o mundo natural e suas leis, So if science studies the natural world and its laws. é natural de que ela chegará certamente com seus navios, com as suas naus, ao plano espiritual. So it's natural that one day it will probably get there with its ships to spiritual world. Exatamente isso. Então, uma coisa importante nós entendermos é que vocês estão adentrando um campo em que nós vamos lidar com leis naturais. So it's important that we know that we're going to enter a world where we live with natural laws. Toda a fenomenologia descrita pela doutrina espírita, ela se encontra dentro de leis naturais. So all the phenomenology that is described by Spiritism finds itself within natural laws. Não há espaço dentro da doutrina espírita para o sobrenatural ou o maravilhoso. Tudo está dentro de leis naturais. Absolutamente tudo. Muitas vezes nós podemos até não conhecer estas leis, mas estão dentro das leis naturais. Right. I'm going to read that to you. No, we had combined that before. So that's actually the summary of what is said is written here. So Spiritism does not accept all facts considered marvelous or supernatural. So those phenomena have nothing of marvelous or supernatural in the ordinary sense of those words. Many facts are accepted as supernatural because their cause is not known. By attributing a cause, Spiritism returned them to the domain of natural phenomena. So that's part Medium's book. of the Medium's book, chapter 2, that's a chapter about the marvelous and the supernatural. So we can all read it there. O livro dos médiuns é o livro em que Kardec nos coloca o manual dessa nova ciência. So actually, the Medium's book is like the Manual. Manual. It's too easy, thank you. So it's a manual for how to get in, or how to get in contact with that spiritual world. Yes. His English is quite. Então, lá está todas as leis naturais que serão explicadas deste processo de comunicação com o mundo espiritual. So there you find all these natural laws that explain the exchange with the spiritual world. Certo. Então, o que nós vamos falar hoje, o assunto é mediunidade. So what we're going to talk about today is mediumship. A relação entre o plano espiritual e o plano material. Consciências no plano espiritual
entrando em contato com consciências no plano material. So it's about a relationship between the spiritual world and the material world, which means a conscience in the spiritual world being in contact with the conscience in the material world. Então, até o momento, quem teve aqui tinha um conceito, uma visão mística disso, ou de sobrenatural, eu vou infelizmente ter que mudar a sua visão. So Vou tentar mudar a sua visão. some of us had a concept which is rather supernatural or a mystic one about mediumship. I'm sorry, but I will have to break that. And Nós vamos tentar enquadrar este processo no processo de leis naturais. so we're going to show this process within a frame of natural laws. Muito bem. Para que nós possamos fazer isto e explicar a vocês isto, nós vamos usar de alguma base estrutural. So in order to do that, to explain that to you, we're going to use a structured basis. A primeira questão que eu gostaria de colocar para vocês, presente no Livro dos Espíritos, é esta. Os espíritos influenciam nossos pensamentos e ações? So the first question that I would like to raise from the Spirits book in that context is this one. Do spirits influence our thoughts and our actions? E a resposta mexe muito com o nosso orgulho. Mexe com o meu orgulho, acho que com o de vocês também. And the answer actually affects our pride, well, at least my pride. Eles influenciam sim, de tal modo que muitas vezes são eles que vos comandam. So their influence upon them, our thoughts and actions, is greater than we suppose, for it is very often they who direct both. Agora, você está ouvindo vozes agora, nesse instante aí? Você consegue ouvir alguma voz? Tem alguém te comandando nesse instante? Was any of you hearing any voices at the moment? Is someone commanding your thoughts? Se você estiver escutando alguma voz com alguém externamente te comandando, eu peço a gentileza que você procure o pessoal aqui ou depois o grupamento médico da área de saúde mental. If at this moment you are hearing voices, external voices, that you can't explain, so I suggest you please do get in contact with the group, with their fraternal assistants, or look for some professional help. Mas como então isso ocorre? But now, how does this work? Você chega na sua casa de tarde, após o trabalho, So, coming home after work, e simplesmente você pensa que decide escutar a primeira sonata de piano de Brahms no seu sistema de som. and you think it's you who's going to want to listen to the first sonate of Brahms on the piano. Mas você trouxe um amiguinho com você But you actually brought a little friend with you, que gostaria de escutá-la. and it's he who would like to listen to that music. Mas você pensa que é você que está pensando e não ele. But you think it's your thought, that you are thinking about it, not him. Esse processo, ele se dá de forma que você pensa que é sempre você que está pensando a respeito da sua vida e das coisas. This process works in a way that it's always you who think that it's your thoughts, that you're deciding what you're going to do. Mas muitas vezes você está sendo influenciado, But very often you're being influenced intuído, and having an intuition. para várias coisas, boas, negativas, positivas. So it might be for a positive thing or a negative one. E este conceito básico é importante nós conhecermos. And it's important that we get to know this basic concept. Para então nós fazemos a pergunta, o que é mediunidade? So that's why we're asking, what is mediumship? Mediunidade é sintonia e filtragem. Cada alma, cada espírito vive entre as forças em que ele se associa, transmitindo-as de acordo com as ideias e as características das suas crenças e do seu viver. Então, mediunidade é a troca de pensamentos entre as pessoas, entre as consciências,
através da sintonia mental, de forma conscienciosa ou não. So mediumship is syntony and filtering. Each spirit lives between the forces with which it associates, transmitting them according to the ideas that characterize his way of being. And this text is from the book In the Domains of Mediumship by André Louis, which was written through the mediumship of Chico Xavier, and Yes. his words are by Albus. And mediumship actually is the exchange of thought between people through mental tuning, whether conscientious or unconscious. Então preste atenção de novo, vamos ver se vocês entenderam esse conceito. Você consegue, vou pensar agora. Você viu o que eu estou pensando? Let's try this concept now. Do you perceive anything? Não, com certeza não. O processo ele é delicado, exige sintonia e exige filtragem, como aqui está escrito. Yeah, you probably didn't perceive anything because it's a very subtle process and it doesn't happen that way. It requires syntony and filtering. Então, existe uma técnica dentro de leis naturais que explica o processo. So there is a technique based on natural laws that explains this process. Mediunidade é uma faculdade universal, pertence a todos os seres humanos. Se você pensa, você se conecta com outra consciência. É uma faculdade natural, como a habilidade que nós temos de respirar. E também não tem nenhuma relação, não está dependente, não tem correlação alguma com raça, com inteligência, com religião, com situação ou classe social ou a moralidade do indivíduo. Okay, so mediumship is a faculty universal to all human beings. We said that we think, we connect to other human beings. And it is a faculty as natural as the ability to breathe. It does not depend on race, intelligence, religion, social class, or in the morality of the medium. Na realidade, todos nós somos médiums. Nós temos essa capacidade de conexão. So actually all of us are mediums. We have this capacity to connect. Alguns, a maioria de nós, somos médiums pela via intuitiva, como eu citei no caso da música. So most of us are actually mediums in the sense of receiving intuitions, as I gave the example about the music. Já outros, que são chamados médiums ostensivos, eles têm a exata noção de que estão recebendo essa informação de uma outra consciência. And there are people who are called ostensive mediums who actually know exactly what they are receiving by other intelligences. Portanto, nós já vimos aqui dois termos técnicos, que é sintonia e filtragem. E eu vou avançar um pouquinho mais agora. So we actually already talked about the concept of that there is syntony and filtering, and I'm going to go a step further. Esta é uma passagem naquele livro que eu referi a vocês, que é o livro dos médiuns. So this text is written in the Medium's book that I already recommended to you. E eu vou ler para vocês e depois a Karen vai completar aqui, vocês já estão vendo. Então, qualquer que seja a especialidade da escrita dos médiuns, seja ela mecânica, semimecânica ou meramente intuitiva, o modo de comunicação ela se dá essencialmente, não varia e se dá essencialmente pelos pensamentos. De fato, nós nos comunicamos com os encarnados da mesma forma que nós nos comunicamos aqui entre nós, entre os espíritos. E nós nos comunicamos pela nossa irradiação dos pensamentos. It's easy, I'm sorry. So whatever may be the specialty of writing mediums, whether mechanic, semi-mechanic or merely intuitive, our mode of communication through them does not essentially vary. In fact, we communicate with incarnate spirits just as we do with discarnate ones. That is to say, solely by the radiation of our thoughts. Então, a pergunta que nós temos que fazer agora é: o que é pensamento? But the question that we need to raise now is, what is thought?
Já que nós nos comunicamos por pensamentos, temos que saber o que é pensamento. Mediunidade se dá pelo pensamento. Sintonia, filtragem de pensamentos. Então, o que é pensamento? Yeah, so if we say if mediumship is based on thoughts, if you connect through thoughts, if we filter, if we live in syntony, we have to talk about this question, what is thought? Há um livro dentro da doutrina espírita chamado Pensamento e Vida. And there is a book in spiritualist literature which is called Thought and Life. De um famoso médium mundial, um anjo, o Chico Xavier. So that was written through the mediumship of a very well-known medium, an angel, who's Chico Xavier. E quem escreveu por ele foi Emmanuel, And the spirit who wrote through it. este livro. Sorry. Quem escreveu por ele esse livro foi Emmanuel. The spirit who actually wrote through his mediumship was the spirit of Emmanuel. E ele nos diz no capítulo 2 deste livro que pensamento é onda eletromagnética. And in chapter 2 of that book, Thought and Life, Emmanuel tells us, thought is an electromagnetic wave. Vocês conseguem ver a profundidade que está sendo dito aqui agora? A partir do momento que eu digo que pensamento é onda eletromagnética, eu enquadro os pensamentos dentro de todas as leis naturais do eletromagnetismo. Are you having an idea of how profound that actually is? Because from the moment that we say that thought is an electromagnetic wave, we're putting thought into the laws of electromagnetism. Então, nós vamos ver que a mediunidade, na realidade, é sintonia, filtragem de ondas eletromagnéticas. So we realize that mediumship actually is Sintonia, Syntony. filtragem, filtering of electromagnetic waves. dentro de leis naturais, como nós fazemos constantemente no nosso dia a dia. So that's in the frame of natural laws, as we're doing that every day. Como eu disse, o Espiritismo não reinventa nenhuma lei natural. So as I said, Spiritism does not reinvent any of the natural laws. Eu vou pedir agora licença a vocês e vou uma parte técnica para explicarmos então as ondas eletromagnéticas. E depois voltaremos novamente à questão da mediunidade dentro da doutrina espírita. I'll ask for your permission to now give a very technical explanation of that part, and afterwards I will return to what the Spiritist philosophy explains us about mediumship. Eu vou falar primeiro. Então, cada força na natureza, existem 4, na realidade acho melhor você, existem 4 forças naturais conhecidas. So there are 4 Forças. natural forces that we know of. 2 de longo alcance, 2 of long distance. long distance ones, yeah. A força gravitacional e a força eletromagnética. So we've got the gravitational force and the magnetic force. 2 são forças que atuam dentro do núcleo atômico. So 2 of them are forces that act within the nucleus of the atom. Força nuclear forte e força nuclear fraca. So we've got the strong nuclear force and the weak nuclear force. Qualquer força na natureza para se manifestar, ela se manifesta através de pequenas partículas chamadas partículas carreadoras. So every force in nature manifests itself through innumerable material particles known as particle carriers. Não. O que acontece é que estas partículas são chamadas de bósons. São partículas. E as partículas carreadoras da onda eletromagnética são os fótons. So these particles are called the boson particles. E a partícula carreadora das ondas eletromagnéticas são os fótons. Oh, there we go. So the, No, it's an explanation. Just an explanation.
So actually, as it says here, it's actually the photons that are the particle carriers of electromagnetic force. Quando falamos de fótons, a gente pensa em luz. Yeah, so if we talk about photons, we think of light. Mas na realidade é qualquer onda eletromagnética, pode ser fora do nosso campo visual. So, but actually, photons is any electromagnetic force, and that can be something that we can't see. Por exemplo, o micro-ondas que usamos em casa é uma força eletromagnética. For instance, the microwave that we use at home is electromagnetic force. Não é uma luz, mas é uma força eletromagnética. Yeah, it's not light, but it's an electromagnetic force. Yeah. E elas viajam no espaço-tempo como ondas. Yeah. As it says here, they travel through space-time as waves. Que transportam energia e informação. And they can transport energy and information. O seu celular, os nossos celulares estão aqui, recebem imagens, recebem vozes de uma forma natural e não sobrenatural. Exatamente desta forma aqui. Yeah, so our mobile phones, they receive photos, voices on a natural way. So it's the electromagnetic one. Exatamente. Então, no caso da mediunidade, estas ondas do pensamento eletromagnéticas estão transportando informação. So in the case of mediumship, these electromagnetic waves do transport information. Portanto, se pensamentos são ondas eletromagnéticas, eu tenho que as ondas eletromagnéticas do pensamento, formadas por fótons, são ondas mensuráveis. Ou seja, o pensamento é uma matéria mensurável. He said thought, as well as light, which is a type of electromagnetic wave, is formed by photons, and therefore thought is a measurable matter. Quando eu apresento esse slide, eu tenho certeza que muitos de vocês falam, eu quero ver a enrascada que ele se entrou. So when we look at this slide, I'm sure many of you think, I'm getting curious. E eu mostro para vocês um exame dentro da minha área. So I'm going to show an example of my professional area. Eu sou médico radiologista. So he's a radiologist. E este é um exame de magnetoencefalografia. This is an example of magnetoencephalography. Este exame, ele detecta ondas eletromagnéticas da atividade dos neurônios. So this exam detects electromagnetic waves by the neurons. Quando a pessoa tem uma crise epiléptica em que você tem que localizar a pequena região da crise, so if the person has an epileptic crisis, then you can detect the small area. Yeah. Nós usamos este exame porque ele consegue detectar a atividade eletromagnética daquele grupo específico de neurônios. So we are using this type of exam because it is able to detect the electromagnetic activity of this group of neurons. Esse pequeno grupo. The small one. Então nós conseguimos fazer a cirurgia e retirar o foco epiléptico. So this is the base for us to do a surgery and take this part of the brain. Portanto, este exame ele registra as ondas eletromagnéticas. So this exam does register the electromagnetic waves. Mas nós não conseguimos correlacionar que pensamento é ainda. But we're not yet in a position to figure out what type of thought it is. Eu vou ler tudo aqui, acho que tudo aqui. Então, dentro deste conhecimento, podemos dizer o seguinte. So within that knowledge, we can say the following. Nós somos todos a reflexão, nós temos todos a habilidade relativa de assimilação. Nenhum de nós
vive fora dessa incessante troca de pensamentos uns com os outros. Nós respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. As criaturas são reciprocamente refletidas na criação, que refletem o objetivo do Criador. So we, all of us, are reflections of one another within our relative ability of assimilation. No one remains outside of this incessant exchange. We breathe in the world of images that we project and perceive. Creatures are reciprocally reflected in the creation, which reflects the objectives of the Creator. Mas então, nós falamos em sintonia e filtragem, de ondas eletromagnéticas, e como isso se dá? So we talked about syntony and filtering of electromagnetic waves, and how does it work? Vamos mostrar como funciona um celular agora, como funciona, por exemplo, um rádio mais antigo. We're going to show how, for example, a mobile phone works or an old-style radio works. Nós temos aqui duas ondas, uma em vermelho e outra em azul. So we've got two waves here, the one in red and the other, the blue one. São ondas eletromagnéticas. These are electromagnetic waves. E esta onda vermelha aqui é chamada de onda carreadora. And this red wave here is called a Carreadora. carrier wave. Carrier waves. E aqui o que nós temos é uma onda eletromagnética que é um sinal que vai ser transmitido. So here we've got an electromagnetic wave, which is a signal which is going to be transmitted. Por exemplo, uma voz que foi convertida em sinal elétrico. For example, a voice which had been transformed into an electromagnetic signal. E nós vamos fazer um processo chamado modulação dessas duas ondas eletromagnéticas. So, and we're going to do a process which is called modulation of these two types of waves. Eu vou somar esse sinal que me interessa ser transmitido aqui, na onda carreadora. So we'll add the signal that I'm interested in here, the blue one, into the carrier wave. E elas vão resultar numa única onda que será transmitida. And they will join into just one wave, which is going to be transmitted. Tem dois tipos de modulação que nós conhecemos. So there are two types of modulation that we know. Amplitude modulada. So how is it? I'm not sure. Amplitude Yeah. modulation and frequency modulation. Very good. Yes, this is let me tell you. I'm not confident to do this lecture, okay? So really. No. It's just straight talk. Então, aqui esta onda, ela foi enquadrada dentro da onda carreadora. So this wave has been integrated into this carrier wave Modulando sua amplitude. and is modulating its amplitude. Agora, a frase que nós estamos transmitindo é a seguinte. And the phrase that we're going to transmit is the following. É sua mãe, seu filho mandando uma mensagem para você pelo celular. So it's your son transmitting a message by mobile phone. Mamãe, você está bem? Onde você está? So, Mom, are you good? Where are you? Isto então é passado para a antena da operadora do seu celular, da companhia que atua, que opera o seu celular, para a antena. So this is going to be transmitted through the is it antenna? Sorry, of the mobile phone. E esta onda modulada então é transmitida para o seu celular. So and then this wave, this modulated wave, is going to be transmitted to your mobile E phone. seu celular vai fazer a demodulação. Yeah, the demodulation is what your mobile phone, the receiving one, is going to do. Ele vai arrancar a onda carreadora. It will, undo this carrier wave, E você vai ficar só com o sinal de áudio
Yeah, and you will only receive the audio, que vai ser Signal. convertido em som aqui. Mamãe, onde você está? Está tudo bem? this will be converted into a sound, and you will listen. Hi, mom, how are you doing? Where are you? Em mediunidade, o processo é semelhante. And the mediumship, this process is very similar. E eu vou apresentar para vocês uma proposta, então, dentro dessas leis naturais, de como isso ocorre. So I'm going to present to you a proposal within these natural laws, which will show how this works. Nós usamos para esse processo de sintonia e filtragem 2 elementos. We use 2 elements for this process of syntony and filtering. 2 elementos. It's 2 elements. O perispírito, que será uma grande antena receptora dos sinais, So we've got the perispirit, which is a great antenna to receive these signals, e a glândula pineal, que é a estrutura que vai amplificar e fazer a demodulação dos sinais. the other element is the pineal gland, which is the structure to amplify the waves. O livro dos médiuns já nos dizia que o perispírito, para nós espíritos, no estado da erraticidade, é o agente pelo qual nos comunicamos com vocês. É o condutor elétrico que serve-nos de recepção e transmissão dos pensamentos. The medium's book tells us that the perispirit, for us, spirits in a state of erraticity, is the agent by which we communicate with you. It is the electric conductor which serves for the reception and transmission of thought. Bom, e a glândula pineal? O que é? Now, what is the pineal gland? Eu falei que a glândula pineal ela vai amplificar o sinal eletromagnético e vai demodulá-lo. So I said that the pineal gland is amplifying the electromagnetic signal and it will demodulate it. É uma pequena estrutura no centro do cérebro, It is a very small structure in the center of the brain, com funções muito específicas. and it has very specific functions. E é uma glândula que hoje nós sabemos regular todas as glândulas do sistema do organismo, do corpo. Nowadays we know that it is a gland which regulates all the glands within our organism. Ela é chamada glândula das glândulas. So it's called the gland of the glands. E ela tem uma capacidade de receber ondas eletromagnéticas e converter em sinal eletroquímico. And it has a capacity to receive electromagnetic waves and to transform them into electrochemical signals. Yeah. E o mediador químico é chamado de melatonina. Yeah, and the chemical mediator is called melatonin. Então, resumindo o que nós vamos precisar nesse processo da filosofia, do processo mediúnico em si. We're going to resume what we need for this mediumistic process. Sintonia e filtragem, Yeah, so it's tuning and filtering. recepção das ondas eletromagnéticas, That's the reception of electromagnetic fields. transformação dessas ondas eletromagnéticas em sinais neurofísico-químicos, And we've got a transformation of these electromagnetic waves into physical chemical signals. que vão atuar em regiões motoras, sensitivas e cognitivas. And they will act in the regions responsible for motor, sensitive and cognitive actions. Exatamente. Então, quando o médium ele está escrevendo, como o Chico está fazendo aqui, So when the medium is writing the way Chico was writing here, expressando a ideia, por exemplo, de Emmanuel, and expressing the idea, for example, by the spirit of Emmanuel, Emmanuel está no controle desse processo, then it's Emmanuel who is in control of that process, utilizando do aparelho do corpo do Chico, making use of, the apparatus of Chico's body. utilizando áreas da escrita, utilizando áreas motoras, So he's using the areas to write, of writing, e outras áreas também para que o processo ocorra. and also other areas so that process can occur.
E o interessante sobre a melatonina é que ela está presente em todo o corpo humano. And the interesting fact about melatonin is that it's present in everywhere in the body. É, na realidade, os receptores da melatonina. It's actually the receptors of the melatonin who are everywhere. Então, a glândula pineal, ela vai atuar com três grandes funções nesse processo mediúnico. So the pineal gland has three important functions within that process of mediumship. Ela será receptora, recebendo sinais eletromagnéticos, os pensamentos, no caso. So the gland will be the receptor, which receives electromagnetic signals, the thoughts. Ela será uma transdutora, porque ela vai transformar essas ondas eletromagnéticas em sinais neuroquímicos. And it will be a transducer, which transforms these electromagnetic signals into signals that can act on the body structure. E ela também, esses sinais, essa melatonina, que é o sinal neuroquímico, vai ser um órgão efetor. Vai ser uma estrutura efetora. Vai atuar em maior ou menor grau em regiões que já citamos, como ativando áreas corticais, áreas do julgamento, da razão, áreas dos órgãos sensoriais, por exemplo. And this gland will also be an effector, which means it acts to a greater or lesser degree on the cognitive system of the individual receiver. With an action on cortical areas related to judgment and reasoning, motor cortical areas and sense organs. Mas parece que você voltou para o sobrenatural de novo. Quem disse isso? And now it seems that we're going back to the supernatural. Who said that? A ciência, que vocês confiam. It's actually science that says that. You can check that out. Este é o primeiro trabalho, é um trabalho divisor de águas, é um trabalho muito importante. So this paper is a very important one, with important work Foi publicado na Nature published in the journal Nature Magazine, né, em 1980, in 1980. em que ele já reportava a possibilidade de atuação de ondas eletromagnéticas na pineal. And that paper already reported the actions of, or the effects of the magnetic Waves. field on electrical activity of pineal cells. Então, posteriormente, esta ação das ondas eletromagnéticas na pineal foi confirmada. So actually, I'm sorry. Posteriormente, esta ação das ondas eletromagnéticas na pineal foram confirmadas. So externally, this action of the pineal gland has been confirmed already. Por exemplo, esse é um trabalho de 2002, demonstrando que existem microcristais de calcita. So in this work of 2002, it is described that there do exist calcite microcrystals in the pineal gland. Que eles estudavam, neste caso, a ação das ondas do celular de alta frequência na pineal. So in that case, they studied the electromagnetic waves of the mobile phone and its influence on the pineal gland. Exatamente. E eles chegaram à conclusão que esses cristais respondem pelo efeito chamado piezoelétrico, transformando ondas eletromagnéticas em melatonina. And they confirmed that these crystals in the pineal gland act on these electromagnetic waves, which are called Piezoelétrico. piezoelectric. Isso, transformando estes sinais eletromagnéticos em melatonina. And they transform these electromagnetic signs into melatonin. E eles isolaram esses cristais. Mas a conclusão que eles chegam é que esses cristais de calcita respondem a ações eletromagnéticas do celular. So they isolated these crystals and came to the conclusion that these calcite microcrystals they do act on A produção de melatonina. Atuar na produção de melatonina. So they produce or are involved in the production of melatonin. Esses são os cristais desse trabalho. So these are those crystals. Eles existem, eles estão aí. Yeah, so they do exist, we can see them. Mas, então, voltando à questão doutrinária. Now coming back to the what the spiritist philosophy explains us.
em qualquer tipo do exercício mediúnico, a epífise, ela atua da forma, ela tem um papel mais importante. As forças balanceadas, equilibradas do pensamento, da mente humana, se intensificam pelo seu poder de emissão e recepção, em raios que são peculiar à nossa própria esfera. So, in any type of mediumship exercise, the epiphysis plays a most important role. Through its balanced forces, the human mind intensifies its power of emission and reception of the rays that are peculiar to our sphere. É na glândula chamada também, a pineal é também chamada de epífise. So it's actually the pineal gland is also called the epiphysis. É na glândula pineal que reside então essa nova percepção. Que a maioria de nós, uma nova percepção que na maioria de nós ainda permanece adormecida. So it's actually in the pineal gland where lies a new perception for mankind. However, for the vast majority of them, this divine power sleeps in its embryonic state. Isso foi num livro escrito em 1945, em que a glândula pineal ainda, os estudos dela não existiam. Actually, that's an excerpt of a book which has been written in 1945, where all those studies about the pineal gland haven't existed yet. Missionários da Luz. Yeah, it's called Missionaries of the Light. Glândula pineal novamente. E aqui, como eu estou com o meu tempo terminando, o que é importante a gente saber é que a glândula pineal, então, atua em todo o sistema nervoso central. So that's again the pineal gland, and I will have to shorten it because for time's sake. What's important to know is that the pineal gland acts in the whole of the nervous system. Exato. Então, aqui nós temos o Chico e o Emmanuel. So these are Chico, Xavier, and Emmanuel. Como é que esse processo ocorre entre os dois, então, de tudo que nós vimos? So how does this process works between the two of them? Esses dois balãozinhos azuis representam o que a gente chama de sintonia e filtragem. So these blue balloons that we see here represent what we call tuning and filtering. Representam o perispírito do Emmanuel e do Chico. So they represent Emmanuel's and Chico's perispirit. Então, eles entram inicialmente em sintonia e filtragem. So initially they enter into tuning and filtering. E o Emmanuel deseja transmitir o sinal, este sinal visual para o Chico. So Emmanuel would like to transmit that image to Chico. Nesse processo que nós já vimos, ele vai coletar essa imagem. So in this process that we've seen before, he will receive that image. Como o Chico é excepcional médium, As Chico is an exceptional medium, vocês podem perceber que a imagem é muito semelhante à emitida. so you can see that the image is very similar to the one, the received image is very similar to the one that has been Claro, nunca sent. igual porque há perda sempre de sinal. Of course, it's never the same because of the loss on the way. Este é André Luiz, nós temos aqui o Chico e nós temos então o mesmo processo de sintonia e filtragem. So this is the spirit of André Luiz, this is Chico again, and here we see the same process of filtering and Ele vai transmitir uma visão de nosso lar, uma colônia no plano espiritual. so André Luiz is going to transmit a vision of Nosso Lar, Astral City. E pelos mesmos processos que nós já vimos, o Chico vai ter esta visão, vai conseguir ver esta visão. And through the same process that we have described, Chico will have that same vision. Mas pode acontecer algo bem interessante. E se eu tiver um outro médium, muito bom médium, But there's something very interesting. If you have another medium, a very good medium, e este médium também está em sintonia com a onda carreadora do espírito André Luiz, so if this medium is tuned to that carrier wave of André Luiz, a onda carreadora que nós vimos lá atrás, aquela onda vermelhinha, remember that's the red wave, the carrier wave that we saw. ele também vai receber o mesmo sinal. So he too will receive the same signal. É óbvio que isso vai ocorrer. Você tem um rádio aqui, um aparelho de rádio recebendo
uma onda de uma estação específica, o outro aqui, sintonizado na mesma rádio, eles vão mostrar a mesma música, né? Certo? É isso que vai ocorrer. So we have an example of the radio. If one radio receives a certain signal, and we've got another radio beside it, it will receive the same one, so we listen to the same music. E interessante é que em meados de 50 no Brasil, And it's interesting that at the beginning of the 1950s in Brazil, isto ocorreu e o Divaldo, eles ficaram impressionados porque Divaldo recebia mensagens de André Luiz que eram as mesmas e quase idênticas que o Chico recebia. actually that is what happened in Brazil. Divaldo Pereira Franco received the same image the same image of Astro City and the same vision that Chico had received. No caso específico foram sinais escritos, psicografados. So in that case, it was actually written signals which were psychographed. Confirmando todo esse processo que nós já dissemos. And they confirm actually that whole process that we already talked about. E para terminar, And to conclude, nós passamos aqui uma mensagem de uma grande médium, presidente da AMI Internacional, AMI Brasil, doutora Marlene Nobre. we're going to transmit a message by a very special medium, Dr. Marlene Nobre, who was the president of this Medical Spiritist Association of Brazil and International Medical Ela nos diz o Association. seguinte, She said the following: que o conhecimento na mensagem espírita é importante para que essa mensagem seja transmitida, seja revelada, mas o conhecimento por si só não é tudo. So she said, knowledge helps the message that the spirit wants to disclose. O médium, ele precisa semear bondade, plantar bondade. Yeah, but knowledge only is not enough. The medium needs to sow goodness. Ele precisa ser útil, ele precisa pensar na melhoria do mundo. So he needs to be useful, De to think what he can improve in the world. dia a dia em ações úteis para si mesmo e para os outros. Today, small actions that are useful to himself and to others. O amor e o conhecimento, o amor e a sabedoria são as duas asas pelas quais nós, através da perfeita comunicação, nós poderemos estabelecer nossa perfeita comunicação com o plano, com o Pai Celestial, Criador. Love and wisdom are the wings with which we make our final flight towards the perfect communion with our Celestial Father. Então, é o que nós tínhamos para passar para vocês, e aqui eu gostaria de encerrar com a imagem de 4 grandes médiuns no Brasil: Ivone do Amaral Pereira, Chico, aqui o Chico bem novo, e Divaldo, 3 médiuns, né? Chico, Divaldo e Ivone do Amaral. E na realidade essa é uma palestra que eu faço de 1h30 com intervalo, um material, e que eu condensei aqui para vocês pelo nosso horário. Espero que pelo menos possa incentivá-los a estudar sobre o tema. Now to conclude, I put up pictures of 3 great mediums, which are Ivone Amaral Pereira, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, and Chico again. And actually explaining, usually this is a talk that takes me about an hour and a half, and I do that with a break, but for time's sake we had to really make it more compact today. E agradeço a todos vocês pela paciência e pela atenção. Muito obrigado a vocês. So